todos vocês que me assistem pelo canal do YouTube. Eu quero cumprimentar vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que é uma alegria muito grande poder me dirigir a vocês novamente através dessa postagem aqui no canal. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e tenho a alegria de cada publicação feita levar a vocês, a lares, famílias, vidas, servos e servas de Deus e aqueles que estão precisando ouvir a mensagem do Evangelho. É uma alegria sempre poder compartilhar a mensagem do Senhor para todos vocês. Então, desde já também, eu quero que você possa assistir o vídeo, não deixar de curtir, de compartilhar, para que possa também o vídeo, a mensagem chegar a outras pessoas também. E você não deixar de se inscrever no canal para que todas as vezes que houver publicação, você ser notificado. Amém? Então vamos lá, queridos. Nós estamos vivenciando um período em que há muita gente desnorteada, sem saber o que fazer, muita gente preocupada, muita gente tensa, muita gente receosa. Há muitos que estão até questionando tantas coisas, né? E eu quero dizer a vocês, amados irmãos, que nós, como servos de Deus, como igreja do Senhor Jesus, nós temos um posicionamento. Nós temos um posicionamento cristão, ou seja, a nossa vivência é a palavra de Deus. Nós procuramos vivenciar a palavra de Deus e o que ela nos ensina. Então, a nossa postura como igreja do Senhor é defender os valores que a Bíblia defende. E aquilo que Deus estabeleceu através da sua palavra é o que nós, como igreja, proclamamos, ensinamos e anunciamos. Amém? Então, amados, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e de prática. Ela é a inerrante palavra de Deus, ou seja, ela não tem erros. E aquilo que Deus quer que as pessoas conheçam a respeito dele, ele deixou escrito na sua palavra e o Senhor Jesus levantou aqui na terra a sua igreja, organizou a sua igreja para que ela fosse estabelecida e para que ela fosse porta-voz da mensagem do Evangelho. Então, como igreja, nós nos ocupamos de pregar o Evangelho de Cristo, sabendo que quem faz a obra no coração das pessoas é o Senhor. É o Senhor quem convence, através do seu Santo Espírito, ele convence os corações das pessoas acerca de que precisam crer no Evangelho para serem salvas. Esse convencimento é através da ação do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, eu estou aqui mais uma vez posicionado para falar acerca da palavra de Deus, para anunciar a mensagem do Senhor para vocês, e tenho certeza que aquilo que Deus quer fazer em cada vida, o que Deus quer fazer operando em cada vida, em cada lar, em cada família, em cada coração, ele, através da mensagem da sua palavra, ele tem como fazer isso. Então, desde já, que você esteja com seu coração contrito, com seu coração receptivo à palavra do Senhor, que Deus fale profundamente e poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus. Então, meus amados, vamos lá. Eu quero trazer uma mensagem acerca da videira e dos ramos. Nós vamos falar sobre frutos, sobre dar bons frutos, tá? Como eu mencionei, nós estamos numa época
que Paulo já tinha escrito lá na carta a Timóteo, que no capítulo 3, que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. Então, nós estamos numa época muito trabalhosa, pessoas muito desnorteadas, sem um posicionamento de sua crença, de sua fé, e precisa que a palavra de Deus esteja sendo ministrada, sendo profetizada, e as vidas possam estar conhecendo a graça de Deus e tendo paz no seu coração. Porque quando você conhece a graça de Deus, você passa a ter paz no coração. Filipenses 4:7 fala isso, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, queridos, eu quero falar sobre a videira e os ramos. Essa passagem está no livro de João, no capítulo 15, até o versículo 5. Do primeiro até o 5, nós vamos ler o que está escrito e que Deus fale ao seu coração. Diz assim, isso é Jesus que falou, tá? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa palavra, essa mensagem, esse texto, ele é muito profundo porque Jesus está falando acerca de produzir bons frutos. Se produz bons frutos, amados, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com os resultados que vão ser obtidos através do nosso bom testemunho diante deste mundo. Então eu quero conclamar a todos que estão me assistindo a entender que o que Deus quer de cada um é que vocês estejam firmados inteiramente na palavra de Deus. Jesus falou, se vocês permanecem em mim, eu permaneço em vocês, vocês vão dar muito fruto. E ele termina dizendo no versículo 5, porque sem mim nada podeis fazer. Então, amados, não é no ímpeto da nossa carne, não é com as reações humanas, ficando revoltado, ficando sem entender as situações, e a gente, muitas das vezes, questionando as coisas. Nós temos que saber que o nosso Deus, ele está acima de tudo. O nosso Deus governa o universo. O nosso Deus sustenta todo esse universo com o poder da sua palavra. Então, amados, eu quero que o povo que me assiste entenda que a sua confiança, o seu coração tem que estar firmado no Evangelho de Cristo, firmado na palavra de Deus. Eu, em muitos vídeos que eu tenho postado aqui, publicado, eu falei muitas das vezes acerca da condição que estaria a humanidade nos últimos dias, tá? Usando justamente a passagem de Paulo a Timóteo no capítulo 3, quando ele fala, sabei que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão traidores, arrogantes, amantes de si mesmo, obstinados, sem afeição,
e mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, esse período que a Bíblia fala últimos dias, ele começou lá, quando Jesus estabeleceu a igreja na terra e enviou o Espírito Santo para que os seus discípulos, né, os seus servos ali pudessem proclamar a mensagem do Senhor. Ali começou os últimos dias, que é o que vigora toda a história da igreja. Ao longo de todos esses séculos e milênios, né, tem a igreja sido mantida na terra, sendo a porta-voz da mensagem da salvação. Então, até que Jesus volte, porque ele há de retornar, há de voltar, primeiro ele veio em carne, né? Ele veio como um cordeiro para se oferecer em sacrifício pelos nossos pecados. Primeiro ele veio em carne como um cordeiro, né? Assumiu a forma humana. Mas agora o Senhor está glorificado no céu, ele tem um corpo glorificado. Ele está à destra do Pai e ele está intercedendo por cada um de nós. A Bíblia diz que ele é o nosso sumo sacerdote, está lá em Hebreus capítulo 4, que ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Então, queridos, e ele, a Bíblia diz também, lá no livro de João, no capítulo 14, que era necessário Jesus ir para o céu e enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, e que quando ele viesse, ele nos faria lembrar de tudo o que o Senhor Jesus tinha ensinado. Então, hoje o Espírito Santo está habitando no crente. Ele habita nos servos de Deus para que os servos de Deus tenham ousadia, intrepidez, autoridade para anunciar o Evangelho. Então é o que eu me ocupo de fazer, é proclamar o Evangelho de Cristo, o meu compromisso com o Evangelho, com a palavra de Deus, sabendo que o Espírito Santo trabalha nos corações e está trabalhando no seu coração aí, você que está me assistindo. Talvez você esteja conturbado, talvez você esteja aflito, talvez você esteja passando algum problema, alguma situação, ou talvez você esteja bem, não esteja passando nenhuma situação conflitante, mas você questiona acerca da verdadeira fé, em que você deve crer. Então eu estou falando que a fé tem que estar alicerçada em Cristo Jesus e na sua palavra, na sua mensagem. Por isso que diz aqui que somente estando em Cristo, ele está em nós. Ele está em nós através do Espírito Santo. E sendo assim, ele está dizendo, né, que ele sendo a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e ele diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Então eu quero dizer, talvez você esteja aí com uma vida cristã infrutífera. Eu quero dizer que você, tá? Deus quer que você seja moldado pela palavra. Quando diz aqui limpa, é quando a pessoa é moldada pela palavra, agraciada pela palavra de Deus, para que você seja movido pelo Espírito de Deus, para que você produza fruto bom, para que você anuncie para as outras pessoas o Evangelho, para que você veja almas se convertendo ao Senhor. Isso alegra o nosso coração, isso alegra a igreja, isso alegra o coração de Deus. Então Jesus fala: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então é a palavra que faz a limpeza em nós. É a palavra que ela é comparada como a água, né? Que lava e regenera o nosso coração, que justifica o nosso espírito diante do Senhor. Aí ele fala no versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, quer dizer, nós não podemos de nós mesmos
produzir bom fruto. Temos que estar em Cristo e moldado pela palavra do Senhor. Então ele diz, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar bom fruto, né? Se não permanecerdes em mim, disse Jesus. Aí ele diz no versículo 5, eu sou a videira. A videira é a plantação de uvas, né? E vós sois os ramos, né? Os ramos é da onde vai nascer os frutos. Então Jesus é a videira, o povo de Deus são os ramos que precisam dar frutos. Aí ele diz, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, amados, essa é uma mensagem que nos chama muito a atenção. Jesus fala, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não vão dar fruto. Vocês têm que permanecer em mim. Então, o meu alerta com essa mensagem, você que está me assistindo, permaneça em Cristo. Permaneça a tua fé alicerçada no Senhor Jesus. Com a tua boca confesse, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu creio no nome do meu Salvador como o Senhor da minha vida. Ele é o meu Senhor, Ele governa a minha vida, Ele é a videira, eu sou o ramo e eu quero dar bom fruto. Portanto, eu permaneço nele e a palavra dele permanece em mim. Então, eu vou dar bom fruto e o fruto permanecer, né? Então, queridos, tem uma passagem aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, que fala da árvore e dos seus frutos, né? Diz assim, não há árvore boa que dê mau fruto, e nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Quer dizer, para dar bom fruto tem que ser árvore boa. Quem dá bom fruto, quem é? É a igreja do Senhor, Jesus Cristo. Tá? Por isso que ele está dizendo, a árvore boa é a que vai dar bom fruto. Não tem árvore má que dá bom fruto. Então ele prossegue dizendo, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, e nem abrolhos se vindimam, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Então ele está dizendo, não pode uma plantação de uma coisa produzir outra, uma plantação ruim produzir fruto bom, e nem uma plantação boa produzir fruto mau. Aí ele diz aqui, ó, versículo 45, terminando. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, queridos, o que tem que estar alimentado o teu coração? Com a verdade, com a palavra de Deus, com a mensagem de Cristo. Tem que estar cheio o nosso coração do evangelho do Senhor. Nosso coração tem que estar cheio da graça de Deus, porque a boca vai falar do que está cheio o coração. E está dizendo aqui, o bom fruto vai ser mostrado quem é a árvore. Então, queridos, eu estou aqui como pastor do rebanho de Deus e quero, através dessa mensagem, conclamar, povo de Deus, desperta. Nós estamos em tempos trabalhosos, nós estamos em épocas difíceis e os povos, as pessoas estão confusas, estão sem saber que rumo tomar. Mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, conclamar o povo de Deus a estar com o coração aberto, receptivo à palavra de Deus e se fortalecendo em Cristo, se fortalecendo no Senhor. Efésios 6:10 fala, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 1,
né, no versículo 16 fala: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, Efésios 6,10 fala que é para nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. E Paulo fala em Romanos 1,16 que ele não se envergonha do evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Então, nós temos que estar fortalecido no evangelho, na palavra de Deus, na graça de Deus. E com isso produzir bons frutos, porque nós estamos em Cristo. Estamos na videira verdadeira. E somos os ramos que produzem bom fruto. E a nossa boca vai falar do que o nosso coração estiver cheio. Cheio da graça de Deus, cheio da paz de Deus, cheio da palavra de Deus. Então a nossa boca vai proferir a mensagem do Senhor para alcançar vidas e assim estaremos produzindo bons frutos. Então eu deixo essa mensagem para a sua meditação, para o seu crescimento espiritual. E a você, meu querido, que me assiste e que você ainda não tomou uma decisão, você não congrega em igreja nenhuma, você não faz parte de nenhuma igreja congregando como servindo ao Senhor, eu quero deixar essa palavra para você. Você é uma vida por quem Jesus pagou um preço muito caro na cruz do Calvário. Jesus morreu pagando o preço dos seus pecados. E ele levantou a sua igreja para ir e pregar o evangelho. Marcos 16,15 fala: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, a igreja, ela anuncia o evangelho para que as pessoas sejam salvas, para que elas creiam no evangelho de Cristo. Então, receba no seu coração essa palavra, creia no evangelho, confesse a Jesus Cristo, reconhecendo ele como seu Senhor e como seu Salvador. E procure uma igreja evangélica, congregue, sirva a Deus e produza bom fruto. Mas para produzir bom fruto, você tem que estar em Cristo, porque ele falou: sem mim nada podereis fazer. Então eu deixo essa mensagem para você, meu amado, que me assiste e que precisa abraçar a fé em Jesus, e deixo essa palavra também para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que precisa estar fortalecido na fé, despertado e praticando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe os lares, as famílias, que Deus abençoe todos que me assistem, que Deus abençoe as suas áreas, familiar, emocional, espiritual, financeira e física, que Deus esteja concedendo ricas bênçãos na sua vida e que essa palavra encha seu coração e que a graça de Deus esteja aí renovando suas forças e te ajudando a prosseguir firme na fé. Amém? Em nome de Jesus, e assim eu deixo essa mensagem. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.